trechinho de um vídeo de um podcast que eu participo, que é o Nerdcast. Para quem não me conhece, eu faço, entre outras coisas aqui na internet, participações em podcasts, como o Nerdcast, que é o maior podcast do Brasil. E a gente já conversa há muito tempo, fala de várias coisas. Eu já falei de vírus, de bactéria, de evolução, de uma série de coisas lá. E em 2016, a gente fez um episódio conversando sobre como seria um surto que poderia parar o mundo. O que seria o fim do mundo causado, não o fim do mundo, mas um pesadelo causado por uma doença, por uma pandemia. E eu conto do que seria o pior caso, que é uma gripe muito letal, que se espalha muito rápido, que seria um cenário muito pior do que o que a gente enfrenta hoje com o coronavírus. Mas eu quero que vocês ouçam onde eu chego com o coronavírus. Isso é 2016, esse episódio. Foi lá que a gente gravou isso. Então eu vou deixar esse trechinho do Nerdcast tocando para vocês, por 2 minutos aqui, para você ouvir o que a gente falou em 2016, para você ver se a gente estava ciente ou não do que poderia acontecer. Agradeço demais o pessoal do Nerdcast por ceder o áudio para eu passar aqui na live. Se você quiser ouvir o episódio inteiro, tá aqui nesse banner, é só seguir esse link para Nerdcast. É o episódio 528, está registrado, feito em agosto de 2016, falando sobre o que poderia ser uma pandemia. Eu vou pôr para vocês o áudio e vou dar um monte no meu microfone rapidinho. Mas tem alguma doença que a gente já conhece que seja potencial, se não for cuidada, se não for parada? A gripe. A gripe? A gripe, cara, a gripe, tranquilo. A gripe aviária ou qualquer forma nova de gripe que se espalhar, porque ela primeiro infecta e depois você tem os sintomas e ela espalha muito bem pelo ar. Pra te dar um exemplo, o Ebola agora, que aconteceu na África, ele matava 1/3 dos infectados. Mesmo assim, ele matou 36 mil pessoas. A gripe mata isso por ano já. Gripe normal? Gripe normal, gripe comum. Caraca, cara. Com vacina e com tudo. Ela mata mais do que isso, porque ela infecta muita gente. A gripe espanhola matou 100 milhões de pessoas. Nossa. É estimado entre 50 e 100 milhões, mas é no mínimo coisa do dobro da Primeira Guerra, ou mais do que a Primeira e a Segunda Guerra somadas, se você somar quem morreu na guerra e de fome depois. É esse volume de gente, só que ela só matava coisa de 3% dos infectados, ou não chegava a 10%. É porque ela basicamente infectou o mundo inteiro. Então, assim, não precisa ser um negócio que mata todo mundo. O Ebola matando 1/3 das pessoas não espalha tanto, porque você sabe quem tá doente. Sim. O cara fica super mal, vai ter febre, vai passar mal e depois ele tá infectando alguém. A gripe não, a pessoa infecta antes e depois ela vai dar sintoma. Então ela espalha, você não sabe nem por onde ela tá passando. Cara, matando, sei lá, 1% das pessoas já é o suficiente pra levar bombeiro embora, hospital, médico é o primeiro a se ferrar, porque eles têm que lidar com gente doente o tempo todo. São Paulo acho que perdeu até o prefeito na época da gripe espanhola aqui. Não, foi o presidente do Brasil. Foi presidente do Brasil, né? Sim. O presidente também perdeu, não tinha caixão. Pessoas ficavam na rua porque não tinha caixão pra enterrar tanta gente. E isso era mortalidade de alguns % só. Não precisa ser muito, não. Então você imagina que se ela tivesse continuado circulando por mais tempo, os danos que ela causaria à infraestrutura de todos os países. Cara, se você pegar uma coisa que espalha como a gripe e mata coisa de 10% dos infectados, acabou a infraestrutura. Isso que é um problema. Você não precisa estar num apocalipse absurdo pra acabar a infraestrutura. Você só precisa lotar todos os hospitais. É como no Pandemic, você só precisa infectar antes de descobrirem a vacina. Por exemplo, a SARS era uma variação da gripe, mas que veio da onde? Então, a SARS, ela não é bem parecida com a gripe, não. Tem um outro vírus respiratório parecido. Esse foi o áudio que viralizou essa semana em WhatsApp, num monte de lugares. De novo, obrigado ao pessoal do Nerdcast que me cedeu esse pedaço para eu passar para vocês aqui. Esse áudio viralizou essa semana porque as pessoas estavam ouvindo a gente falando em 2016 sobre o coronavírus e fazendo esse tipo de previsão que um vírus que se espalhasse pelo ar, que contaminasse as pessoas e que matasse 3% da população, poderia ser um vírus que para um país. Pode parecer que eu estou prevendo o futuro ali, mas eu estava simplesmente repetindo o que já é o consenso na ciência e o que a gente conhece há muito tempo. Então, esse tipo de previsão a ciência já faz desde sempre, desde quando a gente conhecia a SARS, na verdade. Quando a SARS foi descoberta em 2003, a China ficou impressionada com o número de casos que eles tiveram, com a pandemia que aquilo poderia ser, e correu atrás para estudar esses vírus
e ver por onde eles circulavam, de onde eles vinham, para saber justamente se outros vírus tinham o potencial de pular para o ser humano e causar um problema, como foi a SARS em 2003, que na época infectou milhares de pessoas, matou centenas, mas já foi tão assustadora que a gente queria saber, antever as próximas e saber se isso estava vindo. Cientistas servem para isso, a gente serve para ser consultado, para dar para as pessoas números que orientam políticas públicas, que fazem as pessoas decidirem o que é importante ou não. Cientistas raramente dizem o que tem que ser feito, mas a gente dá a informação para poder tomar esse tipo de decisão e para quem decide, para quem planeja, poder agir a respeito disso. Então eu vou ler para vocês um trechinho de um estudo de 2007, de muito antes de eu fazer esse episódio, sobre o que eles falavam dos coronavírus que acontecem em morcegos na China, que são vírus que naturalmente infectam os morcegos de lá. Todos esses estudos que eu estou falando estão na descrição do vídeo aqui embaixo, estão todos citados aqui, para você poder ir lá, seguir o meu link e conferir para você ver qual é o grau de confiança que a gente tem no que a gente fala quando a gente prevê uma epidemia ou uma pandemia. O artigo de 2007 conclui assim: coronavírus são muito bem conhecidos por se misturarem entre eles e têm o potencial de causar surtos. A presença de um reservatório de vírus como o vírus da SARS, a presença de reservatórios de vírus como o vírus da SARS em morcegos, junto com a cultura de se comer animais exóticos e se preparar a eles, é uma bomba relógio. A possibilidade da reemergência de SARS e outros vírus de animais precisa de preparação e não pode ser ignorada. Então eu vou dizer para vocês aqui, é um artigo de 2007, dizendo, olha, os morcegos que tem aqui têm vírus que são problemáticos. Preparar eles, usar a carne deles, misturar eles com outros animais, é uma bomba relógio que pode causar o surgimento de novos vírus. É por isso que a China tinha um programa de monitoramento na região, e é por isso que, relativo a outros países, a detecção deles aconteceu bem cedo da Covid-19. Okay? Mesmo se a gente assumir a linha do tempo de quando o médico chinês, que foi perseguido e foi calado, falou sobre o vírus, ele começou a falar que o interior da China e a região de Wuhan tinha casos de pneumonia que eram parecidos com a SARS no meio de dezembro. Então, mesmo se a gente levar em conta quando o primeiro médico falou que tinha alguma coisa parecida com SARS acontecendo lá e foi calado pelo governo, inclusive o prefeito da cidade de Wuhan, se eu não me engano, pediu desculpas por ter feito isso. Isso foi dezembro. A gente teve os casos em dezembro e em janeiro e o país parou. Pode parecer relapso, pode parecer que demora e pode ter uma série de críticas à maneira como isso foi feito, mas a China parou o país 2 meses depois que esse surto começou. Aqui no Brasil, com o surto de Zika, a gente levou mais de 1 ano para reconhecer que Zika poderia infectar grávidas, poderia causar complicações nos fetos, nos bebês em desenvolvimento e depois causar microcefalia. E isso é normal em vários países. Porque se você não tem um monitoramento constante do que tem de vírus circulando e muito recurso de laboratório para fazer isso, tem uma demora entre os casos acontecerem e você tomar uma ação. 2 meses é um período curto demais. E só é possível em um país que está monitorando os casos e está disposto a agir rápido, como é o caso da China, como é o caso dos Estados Unidos e como é o caso de alguns países asiáticos e europeus. Porque eles já anteviam, por esse tipo de estudo, que isso podia acontecer. Tem outros estudos, eu coloco a referência aqui embaixo também, de 2015, de 2016, dizendo que os morcegos daquela região poderiam ter um coronavírus que, se saltasse para humanos, poderia causar problemas aqui. Isso tudo eu estou falando para te convencer de que a gente consegue entender uma situação e conceber como ela se desdobra. E aí a gente volta para a mistura entre resultados e políticas. O governo inglês, como eu falei lá no começo, resolveu que o país não iria fazer nada contra o coronavírus, iria deixar a doença acontecer e ver o que aconteceria com a população. Mas eles não fizeram isso do zero. Eles viraram para as pessoas e falaram, olha, estudem aí, projetem para a gente o que pode acontecer com o número de casos na Inglaterra, para a gente saber se esse tipo de tomada de decisão é boa ou é ruim. Então um grupo muito, muito competente de pesquisadores pegou os dados da transmissão da Covid-19 na China, pegou os dados da transmissão da Covid-19 na Coreia do Sul, puxou os dados ingleses,
de número de pessoas, demografia, quantos anos cada um tem, quantas escolas tem, como as coisas se espalham em escola e por aí vai, para projetar o que aconteceria na China. Também projetaram o que aconteceria nos Estados Unidos, em termos de número de casos e transmissão. Então, infelizmente, eu não consigo dar para vocês uma simulação dessas para o que deve acontecer no Brasil. Eu vou ter que dar o que acontece na Inglaterra e o que acontece nos Estados Unidos. Vou dizer quais são os vieses de usar os números deles, mas eu acho que o Brasil é relativamente comparável com os Estados Unidos, porque eles têm 300 milhões de habitantes e a gente tem 200 milhões de habitantes. Então, se a Inglaterra é muito pouco populosa, perto do que é o Brasil, os Estados Unidos já é um país um pouco maior e a gente pode comparar um pouco o número de casos deles com o que pode acontecer no Brasil. Então, o que eu quero pintar para vocês é o cenário do que pode acontecer no Brasil num período próximo, dependendo do tipo de ação que o Brasil tiver para a contenção do vírus, agora que ele está aqui. E por que fica claro que quem está tomando decisões sabe desse estudo e sabe do que está acontecendo. Então, o que eles fizeram? Simularam, fizeram todos esses testes e foram ver quantas pessoas potencialmente podem ser infectadas com o coronavírus. E aí já está a grande diferença do coronavírus para a gripe. A gripe comum que circula, que todo mundo adora comparar com o coronavírus, ela não pode infectar todas as pessoas, porque grande parte das pessoas já tem pelo menos alguma imunidade à gripe. Então você pode pegá-la uma vez por ano, mas não mais do que isso. E tem muita gente que pegou a gripe no ano passado ou no ano anterior e está imune a ela agora e não pega ela. Então o potencial de pessoas infectadas com gripe é relativamente baixo todo ano. O potencial de pessoas que são infectáveis com o coronavírus é de 100% da população, porque ninguém pegou esse vírus até hoje. Quer dizer, agora 80 mil pessoas na China pegaram esse vírus, mais 200 mil pessoas fora de lá pegaram ele, e eventualmente quem sair vivo dessa vai estar imune a ele e provavelmente não pega de novo. Tudo indica pelos experimentos. Experimentos em macacos mostram que eles ficam imunes, e as pessoas que a gente imagina que pegaram o vírus de novo, aparentemente, na verdade, só continuam com o vírus no corpo, escondido por um tempo, e depois ele se manifesta de novo. Tudo indica até aqui pra gente que as pessoas só pegam ele uma vez. Mas, potencialmente, todas as pessoas podem pegar ele. Esse estudo que foi fazer a simulação do que aconteceria na Inglaterra e nos Estados Unidos concluiu que 80% dos ingleses ou dos americanos poderiam pegar o coronavírus. 80% do país, se eles não fizerem nada para conter o vírus. Então, se a Inglaterra seguisse com a estratégia que eles estavam esperando, que era não fazer nada e deixar as pessoas ficarem imunes, eles teriam 80% do país com o coronavírus. E aí, de repente, aquela mortalidade de 3%, 2%, que parece pequena, fica gigante. Eles ainda assumiram uma letalidade mais baixa do coronavírus do que a gente está vendo no resto do mundo, corrigindo para fatores como, de repente, a gente não sabe todo mundo que se infecta, o sistema de saúde americano e inglês é de qualidade, as pessoas têm acesso a UTI, maca, pessoal para cuidar e uma série de outras coisas. Então eles ainda assumiram uma letalidade do coronavírus menor do que 1% e fizeram as contas. Bom, se 80% da população pegar, o que aconteceria com os Estados Unidos se os Estados Unidos não fizesse nada? Se os Estados Unidos não fizesse nada por essa simulação, isso aqui aconteceria. Eu vou colocar para vocês um gráfico aqui. Esse é o gráfico de demanda de leitos hospitalares por leitos disponíveis. Lembra quando a gente fala de achatar a curva? Que a ideia é diminuir o número total de casos ou atrasar os casos para ter tempo do sistema de saúde dar conta de atender todas as pessoas, dar conta de tratar e receber todo mundo. Isso daqui é uma simulação de o quanto a gente consegue achatar o gráfico e qual é a real proporção de leitos que a gente tem para atender a população. No vídeo em que eu falo de que a gente devia ter um afastamento social para reduzir o número de casos, para atrasar os casos, para dar tempo de todo mundo ser atendido por médicos, eu estava assumindo que o pico de pessoas infectadas pelo coronavírus era próximo do número de leitos disponíveis. Essa é a distribuição real do número de leitos para essa aqui, ó, essa linha vermelha aqui, ó, é a proporção do número de leitos para americanos e ingleses. E isso aqui é a curva epidemiológica. Isso aqui é o quanto a gente espera que a curva passe do número de leitos nesses países. Em preto, a linha preta,
É o que aconteceria se a Inglaterra ou os Estados Unidos não fizessem nada para barrar a população. O que eles esperam é que o número de casos chegasse a 80% da população em meses entre abril, maio, junho, julho e agosto. E tivesse essa demanda